Ora viva, fala-vos Manuel Moreira da Naturmed Medicinas Naturais, especialista de medicina tradicional chinesa, de outras áreas orientais, como macrobiótica, etc. Hoje quero falar aqui sobre quais as proteínas melhores na alimentação. Ou seja, portanto, mais especificamente, quais os alimentos proteicos, alimentos ricos em proteínas, que são mais indicados. Portanto, a proteína, falando em termos químicos, é constituída por aminoácidos, qualquer proteína, não é? É um nutriente importante na nossa alimentação diária, portanto, contudo, deve evitar-se consumo excessivo de proteína, não é? Para evitar a acidificação do sangue, não é? Portanto, lembrem-se que, quimicamente falando, ela é constituída por aminoácidos. Portanto, excesso de ácidos, não é? Vai acidificar o sangue, não é? E isso é um fator de doença, não é? Das doenças em geral, não é? O sangue numa pessoa saudável estará ligeiramente alcalino, deve estar ligeiramente alcalino, não é? Pronto, as proteínas têm diversas funções no nosso organismo, não é? Contudo, a função principal é de caráter estrutural, portanto, é de caráter de dar forma, não é? Dar estrutura, não é? Por exemplo, a forma às células, mantém a forma das células, é chamado o citoesqueleto, não é? Não tem nada a ver com o esqueleto dos ossos, não é? Também dá forma ao corpo em geral, portanto, aqui já tem mais a ver com o corpo em geral, portanto, por exemplo, os ossos, as cartilagens, ou seja, portanto, está relacionado com o tecido conjuntivo, não é? Portanto, o tecido conjuntivo, por sua vez, está relacionado com os ossos, cartilagens, por exemplo, com tendões, músculos e com o sangue também, não é? Isto simplificando ao máximo. Tem outras coisas, mas estou a tentar simplificar, não é? Também as proteínas estão muito relacionadas com o crescimento, não é? São fatores de crescimento porque permitem o crescimento do corpo, por exemplo, no caso dos bebés ou dos jovens, não é? E também permite a reparação ou reconstrução de tecidos. Por exemplo, o caso, por exemplo, de uma pessoa que fez uma ferida, depois vai aquele bocado que saiu, por exemplo, ou que rompeu, portanto, o corpo vai procurar reconstruir, então precisa de proteína para reconstruir isso, não é? No caso de um acidente, no caso de uma cirurgia, por exemplo, não é? Agora, no caso de consumo excessivo de proteínas, pronto, portanto, havendo aminoácidos em excesso, que são resultantes da digestão das proteínas, não é? Eles são convertidos no fígado em ureia, não é? Pronto, isto tem a ver com o ciclo da ureia, não é? Portanto, a partir do amoníaco, NH3-, não é? Com o amoníaco dos aminoácidos proteínas. Isso vai produzir ácido úrico, não é? Portanto, e por sua vez, esse excesso de ácido úrico no corpo vai dar origem, por exemplo, a doenças como gota, não é? De formação das articulações, por exemplo, 10% dos cálculos urinários são devidos também a isso, a excesso de ácido úrico, não é? Então, também, portanto, esse consumo excessivo de proteínas, sobretudo proteínas animais, não é? Que são muito mais prejudiciais, não é? Aumenta a excreção de cálcio e, portanto, vai, por um lado, levar à descalcificação. Isto é engraçado, não é? Por um lado leva a descalcificação, porque aumenta a excreção de cálcio, não é? Para o sangue e depois para os rins, não é? E isso vai aumentar o risco da formação de pedras nos rins, não é? Ou seja, tira o cálcio de onde devia estar, nos ossos, por exemplo, não é? E coloca onde não devia, por exemplo, nos rins, não é? Também esse consumo de proteínas na dieta cetogénica, uma dieta que está muito na moda, algumas pessoas fazem, eu não recomendo, fique bem claro, não recomendo esse tipo de dieta de maneira nenhuma, não é? Pronto, nessa dieta cetogénica há um elevado consumo de gordura, que também é altamente nocivo para a saúde, não é? E também um grande consumo de proteína, ou pelo menos um consumo médio de proteína, não é? E um mínimo consumo de hidratos de carbono. Portanto, é uma dieta de pernas para o ar, não é? Portanto, não tem jeito, não é? Então, é a dieta mais antinatural que eu conheço, não é? E que não recomendo a ninguém, não é? Potencialmente, esta dieta
é muito perigosa, principalmente para pessoas que estejam doentes, não é? Ou então pessoas predispostas à formação de calcificações, que no fundo vai dar o mesmo. Portanto, serão pessoas, enfim, que tendência a ficarem doentes, não é? Quer dizer, embora possam não estar no momento, não é? Então, tendência a calcificações articulares, por exemplo, formação de gota, deformações articulares, cálculos na vesícula, cálculos nos rins, etc. Não é? Então, quando muito, mesmo que a pessoa opte por fazer esta dieta, não é? Em termos de proteínas, deverá escolher proteínas de preferência vegetais, não é? E mesmo assim em quantidade moderada, não exagerada, não é? Então, por exemplo, tofu, não é? Estão a ver, por exemplo, aqui uma embalagem de tofu, não é? Uma embalagem de tofu, tempê, natto, eu não tenho natto para mostrar, mas tenho aqui, por exemplo, o natto miso, né? Natto miso, né? Portanto, isto são derivados de soja, né? Também, por exemplo, o shoyu e o miso, portanto, o shoyu também é derivado de soja, é um molho de soja, né? Molho de soja, shoyu. O miso é a pasta de soja fermentada, né? Estão a ver aqui, miso, né? Uma embalagem, né? Isto são temperos de soja, né? Também o seitan é feito a partir do trigo. Estão a ver com a embalagem de seitan também, que é delicioso, né? É o glúten de trigo, né? Portanto, feijões em geral, portanto, lentilhas, grão de bico, etc. Portanto, leguminosas, né? Sementes das leguminosas. Também oleaginosas, por exemplo, semente de sésamo. Então, as mais saudáveis são as sementes de sésamo pretas, portanto, sementes de sésamo pretas, né? Sementes de girassol, por exemplo, aqui uma embalagenzinha de semente de girassol. Nozes, por exemplo, não é? Tenho aqui, ó, nozes, não é? Nozes são boas para o cérebro, entre outras coisas, não é? Também, por exemplo, as castanhas do Maranhão. Tem aqui uma embalagem de castanhas do Maranhão, também chamadas castanhas do Brasil, não é? Por exemplo, amêndoas, não é? Uma embalagem de amêndoas. Também, por exemplo, pinhões, não é? As sementes de pinheiro, não é? Que é maravilhoso também. Por exemplo, sementes de abóbora, não é? São muito saudáveis, não é? Principalmente para quem sofre da próstata, não é? Portanto, sementes de abóbora, não é? Portanto, são exemplos de proteínas que a pessoa pode usar de natureza vegetal. Isto são, que acabei de mostrar, são alimentos ricos em proteína, não é? Mas é a proteína vegetal que é muito mais saudável do que proteína animal, não é? Então, muito importante, para uma alimentação saudável, para as pessoas em geral, principalmente em climas temperados ou de 4 estações, o alimento principal, portanto, aquele que deve estar em primeiro lugar, são os cereais integrais, portanto, arroz integral, painço, trigo sarraceno, etc. Né? Ou trigo, enfim, na forma de pão, ou na forma de massas, na forma de farinha, etc. Né? Portanto, em segundo lugar, deve ser vegetais, né? Em termos de proporção. Né? Então, este elemento principal, geralmente, 60% ou mais, portanto, mais de metade da refeição deve ser cereal integral. Né? Em segundo lugar, em termos de percentagem, vegetais, né? Vegetais verdes, raízes, etc. Né? E só depois, em terceiro lugar, isto em geral, né? Alimentos proteicos, portanto, alimentos ricos em proteínas, né? Pronto, proteínas vegetais, portanto, temperadas com shoyu, com miso, né? Aqueles exemplos que eu falei, por exemplo, de seitan, tofu, etc. Né? E proteínas animais, de preferência, a mais saudável é peixe de escamas de carne branca, né? Não é como dizem para aí determinadas teorias, peixes vermelhos, gordos, não, esqueçam, não é? Pronto, essa não é a minha recomendação, não é? Pronto, o mais saudável são os peixes de escamas de carne branca, não é? Não é peixe-espada preto, não é? Peixe que não tem escamas, são peixes muito gordurosos, isso, não, de um modo geral, não são saudáveis, não é? Então evitando dia a dia, mas evitando dia a dia, sobretudo, laticínios, carnes e ovos, não é?
Portanto, isso não quer dizer que a pessoa não possa comer, mas é melhor para a saúde, se quiser ter melhor saúde, se quiser viver mais tempo e mais feliz, é melhor evitar este tipo de alimentos, não é? Também, o consumo massivo de proteínas animais, também, portanto, o consumo massivo de proteínas, sobretudo se for proteínas animais, isso também pode levar à rigidez muscular, não é? É tipo, né? Quando recebo aqui pessoas no meu consultório, pessoas mais rígidas, são pessoas que consumiram mais carne, etc. Né? Então, leva mais rigidez muscular, portanto, leva a provocar fibroses, não é? Por exemplo, calcificações nos tendões, reumatismo articular, diversos tipos de doenças ósseas, articulares e musculares. Não é? Também o excesso do consumo alimentar de proteínas, sobretudo proteínas de origem animal, pode levar à acumulação de proteínas mal enivelhadas, né? O que vai dar origem a chamadas doenças amiloides, como por exemplo doença de Alzheimer, portanto, que é um tipo de demência, né? Então, a causa é basicamente carne, né? Carne, laticínios, basicamente é a causa da doença, né? Isso é muito claro, né? Doença de Parkinson, por exemplo, que a pessoa fica a tremer, né? Também, né? Doença de Huntington, que é caracterizada por falta de coordenação motora e evolui também para demência, né? Por exemplo, a diabetes tipo 2, também, que é a diabetes do adulto, as cataratas, a amiloidose, portanto, sintomas de amiloidose, por exemplo, proteína na urina, em que aparece, por exemplo, espuma na urina, assim, durante muito tempo. Isso denota a falência dos rins, por exemplo, depósitos de proteína mal agregados, erros de formação de proteínas, a perda de sensibilidade, sensação de desmaio quando a pessoa está de pé. Isto aqui tem a ver com fígado, não é? Pensando em termos de medicina tradicional chinesa, não é? Porque é no fígado, mesmo em termos de medicina ocidental, sabemos que é no fígado que há a síntese de proteína, não é? E depois o envio de proteínas do fígado para fora, não é? Então, portanto, há aqui uma falência, não é? Neste órgão. Também acontece na doença de amiloidose sintomas como aumento do volume do baço, inchaço das pernas, hemorragias subcutâneas, aumento do volume da língua, diarreia, perda de peso, cansaço. Então, para quem sabe medicina tradicional chinesa, isto são claramente sintomas de problemas de baço pâncreas, não é? Então, esta doença, pronto, na medicina convencional, que eu saiba, não tem tratamento, não tem cura, né? Pronto, mas em termos de medicina chinesa, independentemente de haver cura ou não, pronto, é possível sempre melhorar a condição do doente, né? E depois da cura, isso depende de muitos fatores, né? Depende do grau de evolução da doença, da idade do doente, de outras doenças que tem, etc, etc, né? Então, importância decisiva da alimentação. Então, excesso de comida oleosa ou gordurosa, excesso de alimentos animais, a alimentação rica em açúcar branco, sacarose, né? Por exemplo, bolos, refrigerantes, etc., né? Isso vai produzir excesso de ácido oxaloacético, né? Ácido oxaloacético, né? Então, quando há excesso de ácido oxaloacético no organismo, então a pessoa fica cansada, etc. Então, uma série de sintomas, pronto, doentios, né? Então, se a pessoa usar alimentos ácidos saudáveis, portanto ricos em ácido cítrico, por exemplo, ameixa umeboshi, ameixa umeboshi ao natural, por exemplo, isto aqui é uma embalagem de pasta de ameixa umeboshi, né? Não tenho aqui ameixa umeboshi inteira para mostrar, mas isto aqui é pasta de ameixa umeboshi, né? Estão a ver? Né? Então, pode ser ameixa umeboshi natural ou pode ser carbonizada, né? Então, isso vai desintoxicar o organismo, vai fortalecer o organismo em geral e vai melhorar a flora intestinal. É fantástico as propriedades da umeboshi, né? É muito usado na alimentação macrobiótica. Né? Também o limão, né? Está a ver aqui um lindo limão, né? Pronto, e maçã ácida, né? Então, portanto, essa umeboshi, por exemplo, é usada na alimentação macrobiótica como tónico, por exemplo, misturar chá de 3 anos com molho de soja e com umeboshi, por exemplo. É muito bom, por exemplo, para fraqueza, dor de cabeça, etc. Né? Por exemplo, o limão
é muito usado, por exemplo, para temperar, por exemplo, peixe ou carne. Por exemplo, é muito usado em marinadas, tradicionalmente, marinadas de carnes ou marinadas de peixe, né? Então, aqui em Portugal, usa-se também uma bebida feita com limão, chamado carioca de limão. Então, não é por acaso, não é? Tradicionalmente as pessoas sabem, só que depois esquecem-se, né? Na altura necessária, esquecem-se, né? Então, por exemplo, a massa ácida é usada, por exemplo, na Europa para febre ou diarreia em crianças. É um uso tradicional europeu, né? Então, agora, quantidades e tipos de proteína para doentes com cancro, muito importante, né? Então, por exemplo, se uma pessoa está com cancro, por exemplo, para cancros de tipo I, em que a pessoa tem sintomas mais de fraqueza, então a pessoa pode usar o gomazo, que é uma mistura de sementes de sésamo tostadas, convém ser sementes pretas de sésamo, 90% e 10% de sal integral. Então a pessoa pode usar uma colher de sopa rasas por refeição, até desaparecer aqueles sintomas mais de fraqueza, né? Pode usar, por exemplo, pensando em termos de proteínas, né? É o exemplo que eu estou a dar. Por exemplo, carpa com bardana, 1 ou 2 vezes por mês. Tofu, pode usar tofu com cebola e shoyu. Pode usar seitan com shoyu, cozinhado, né? Por exemplo, para doentes com cancro yang, pode usar gomásio, mas o menos possível, né? O gomásio conforme o que acabei de falar antes, mas o menos possível. E seitan cozido com shoyu e natto, às vezes, mas não usar em casos de cancro de estômago, né? Conclusão, em doentes com cancro, né, não usar nenhum produto animal, né? Nenhuma proteína animal. Isto é muito importante, né? Então, era esta a mensagem que eu tinha para vos trazer hoje. Vejam, por favor, na descrição do vídeo a formação que eu estou a realizar neste momento ou novidades importantes para vocês. E tenho aí também os meus contactos. Qualquer dúvida, para qualquer doença, etc., estou à vossa inteira disposição. Um grande abraço, Manuel Moreira. Até sempre, até o próximo vídeo.